Meus irmãos, boa noite. Vamos iniciar nosso evangelho de hoje, que seria o capítulo 14, cujo tema central é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19. São Lucas, capítulo 18, versículo 20. São Mateus, capítulo 19, versículo 18 e 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso. Tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhe repouso na velhice, é cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Às vezes a gente atende pessoas que têm problemas de convivência fraterna com os pais. Veja como é interessante, porque Jesus diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O Evangelho não diz amai, porque o amor floresce ao longo da convivência. Então, só o fato de os nossos pais terem dado a nossa vida já é uma dádiva, porque nós sabemos que dentro da lei de ação e reação, nós temos o pai e a mãe que merecemos. Então, se o meu pai ou minha mãe não é aquilo que eu esperava, vamos se lembrar que nós estamos ainda num planeta de expiação e de provas, e a gente sempre reencarna nesse ciclo de evolução com necessidades espirituais. Então, as dificuldades que nós temos ao longo do caminho, ela é de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, honrar é fundamental porque já nos deu a vida. Agora, a gente ama nossos pais quando o amor floresce ao longo da estrada evolutiva, mas nós temos o dever de assisti-lo, de honrá-lo, porque nos presenteou com a dádiva maior que a nossa existência. Então, é de fundamental importância que a gente compreenda que todos nós estamos inseridos aqui no planeta Terra, dentro desse ciclo evolutivo, com necessidade de compreensão, porque nós ainda somos espíritos renitentes, que já delinquimos muito em vidas pregressas, e daí porque a gente precisa compreender que nossos pais também, se a gente for acusá-los, eles também já vão acusar a educação que eles receberam dos pais deles, e assim sucessivamente. Então, é muito importante que a gente compreenda que se nós já temos um caminho maior, se nós já fomos expostos a uma doutrina como a espírita, por exemplo, que já nos esclarece tantas coisas, nós é que temos a obrigação de compreender essa afetividade ou falta de afetividade.
porque a gente tem que compreender, porque nós temos um conhecimento maior do que os nossos pais. Nós estamos habitando um plano agora com maior repercussão de conhecimento, né? A verdade está mais exposta do que na época deles, então nós temos muito mais condições de compreendê-los. Então, se eu não tenho o pai e a mãe que eu desejava, então é bom que sirva de exemplo para que meus filhos sejam tratados da forma que eu acho que é mais suscetível de empreender com vigor uma evolução maior. Então isso vai fazer com que eu mude o modelo. Se o modelo que eu tive dentro da minha casa não foi aquilo que eu acho que é correto, então eu vou aproveitar e já vou ter uma possibilidade de elencar novos rumos para meus filhos, para a família que eu criar a partir daí. Então a gente tem que compreender o fundamental, que a gente não pode esquecer que nossos pais, de certa forma, fizeram o possível de acordo com o que eles receberam. Porque nós sabemos que nessa vida a gente só dá o que tem. Quando a gente recebe mais informações, é muito mais fácil da gente compreender o objetivo da nossa existência aqui na Terra e doar mais. Se o que eu recebi foi restrito de acordo com a educação que eu tive, então fica mais complicado. Então a gente tem que compreender cada um dentro do seu processo evolutivo. Mas não se esquecendo que a vida nos foi presenteada por Deus através de nossos pais. Através dessa junção carnal que nos criou e fez com que a gente pudesse ter essa oportunidade de reencarnar para projetar um novo ciclo evolutivo e dessa forma que a gente pudesse galgar voos maiores. Então, é uma obrigação nossa honrar aquele que nos deu a vida, porque hoje em dia a gente observa quantos problemas familiares a gente não tem. E durante essa pandemia agora, nós tivemos a oportunidade de estar convivendo mais com a família. Isso foi muito bom porque os pais estavam sem tempo para conviver com os filhos e a pandemia foi um convite para a gente dar uma desacelerada e começar também a ver o quão importante é a família. Veja que a gente começa a perceber que os nossos filhos têm personalidades diferenciadas dentro do seu processo evolutivo, que a gente tem condições de ter uma relação dialógica melhor, o quão importante é dar assistência necessária. Então, quando nós estamos circunscritos ao ambiente doméstico, como está acontecendo agora, a gente começa a perceber algumas falhas, que a gente trabalha demais, que a gente vive no mundo externo. Os nossos filhos, na maioria dos casos, ficam à mercê somente da escola. Então a gente vê o quão importante é exercer essa paternidade, essa maternidade. Então, como eu já falei anteriormente, não importa o que meu pai foi, o que importa é o que eu posso ser para meus filhos. Porque a gente não pode viver também em função dos erros dos outros. Se eu tive pais ótimos, melhor ainda que eu vou poder seguir com esse modelo daqui para frente. Se eu não tive, então eu vou começar a partir daqui a articular ideias novas para que eu possa exercer essa paternidade, essa maternidade de maneira mais salutar. Então é de vital importância que a gente compreenda que os laços familiares são importantes para que a gente possa evoluir coletivamente, porque nós não podemos estar inseridos num quadro de evolução separado. É de vital importância que a gente possa cada vez mais agregar a todos aqueles que fazem parte do nosso ciclo familiar e criar a partir daí uma evolução. Um vai ajudando os outros, impulsionando o progresso de cada um. E a gente tem que ter paciência que toda família sempre tem alguém que está na retaguarda, que precisa de um apoio maior.
São espíritos muitas vezes que nem fazem parte do nosso ciclo familiar espiritual, que pediram a oportunidade de reencarnar dentro da nossa família para que pudesse evoluir mais. Daí porque sempre tem um ou dois que sempre dão muito trabalho, porque pediram para participar de uma família mais evoluída espiritualmente para que pudesse o progresso acontecer. Mas nem sempre isso acontece em decorrência da renitência desse próprio espírito. Então, o mais importante é que a gente nunca esqueça de agradecer a Deus, de fazer as nossas orações, buscando a fé viva, articulada através das nossas práticas doutrinárias, na área comportamental diária, nas nossas verbalizações, para que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Muito obrigado a todos.